Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta quarta-feira, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, há muitos cristãos que acham que perseverar na fé, perseverar na esperança e no amor a Deus as isenta de problemas, de perseguições, de enfermidades. Há muitas pessoas que pensam que pelo fato de participar da Santa Missa até diariamente ou dominicalmente, essas pessoas serão bem-sucedidas economicamente. É muito comum ouvirmos algumas pessoas falarem: mas eu rezo tanto, eu sempre estou na missa e estou doente, financeiramente não sou bem-sucedido. É uma visão totalmente distorcida do Evangelho, porque não há no Evangelho nenhuma passagem na qual Jesus promete a isenção de problemas. Muitas vezes nós exigimos de Cristo aquilo que ele nunca prometeu. Ou seja, muitos exigem do Senhor uma promessa que ele nunca fez. Jesus nunca disse: aqueles que são os meus seguidores nunca terão problemas, jamais adoecerão. Nunca Nosso Senhor falou isso. Agora ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje Jesus disse também no Evangelho: antes que estas coisas aconteçam, ou seja, o fim do mundo, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Isso Jesus disse. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui está a chave de leitura: por causa do nome de Cristo. E por causa disso, alegrai-vos. Se nós sofrermos pelo nome de Cristo, isso é causa de alegria, amados irmãos e irmãs. Então, Jesus profetizou a perseguição dos seus discípulos pelas autoridades. Logo no início do cristianismo, Nero gostaria de fundar uma cidade chamada Nerópolis, ou seja, a cidade de Nero, em homenagem a si próprio. Só que a cidade de Roma, a luminosa cidade de Roma, fazia a cidade de Nero desaparecer. Então, ele teria que destruir Roma para que Nerópolis, ou seja, a sua cidade, se sobressaísse. E ele ateou fogo em Roma. E acusou quem disso? Os cristãos. Os cristãos não consideravam o imperador um deus. Quem era Deus? E quem é Deus para os cristãos é o próprio Cristo. E logo de início se trava uma perseguição terrível, a
a perseguição de Nero, na qual São Pedro e São Paulo são mortos, e em seguida surgem mais 10 perseguições. E é no século IV, com Constantino, no Édito de Constantino, que a religião católica deixa de ser uma religião clandestina e passa a ser uma religião oficial, ou seja, o cristianismo se torna a religião oficial e até aceita, e as perseguições, entre aspas, cessam. Porém, é bom lembrarmos que nunca o cristianismo deixou de ser perseguido. Jesus diz: todos os odiarão por causa do meu nome. E hoje se tem um nome para esse ódio: cristofobia, ou seja, fobia de Cristo, ojeriza, asco, ódio e raiva dos cristãos. Por quê? Por causa da exclusividade de Jesus Cristo. Se nós acreditamos num Deus que é Pai, que é Criador, num Deus que criou todas as coisas, num Deus que há uma moral, então isso vai causar ojeriza num mundo que odeia a Deus, no qual relativiza tudo. A postura cristã costuma provocar a ira numa humanidade sem Deus. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor a graça da perseverança diante das tribulações. Se neste momento você passa por alguma dificuldade, nesse momento até do Covid, de desânimo, se você se encontra numa situação na qual sua saúde está precária, economicamente você não está bem sucedido, não se revolte. Peça para que nosso Senhor te dê forças e assim você possa atravessar esse deserto. Peça para que nosso Senhor te torne uma pessoa cada vez mais perseverante na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.